Ai, ai. Amém. Muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez. Vamos ter um tempo joia. Temos duas músicas edificantes. Hoje tem uma mensagem especial que foi compartilhada pelo pastor Chivelli em 2019, eu creio. Eu já fiz essa mensagem uma vez e como nós estamos falando muito sobre a graça nessa semana, né? E aí eu voltei nela e comecei a meditar nela novamente e vou compartilhar ela hoje de novo, pela graça de Deus. Amém? Amém. E então, fique conosco, vamos orar para nós iniciarmos nessa manhã de domingo. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, obrigado pelo seu amor incondicional, Pai. Te amamos, te adoramos e pedimos, Espírito Santo, uma unção especial. Unge nossos corações, unge sua palavra, fala conosco e que possamos ter uma semana abençoada e que possamos ter um ouvido simpático para ouvir a tua palavra, ouvir, ó Pai, os seus pensamentos e que possamos deleitar na sua graça cada dia das nossas vidas, nos próximos dias e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado gratuitamente. Toda honra e glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós oramos. Amém. 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 Então, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Uau! Pela graça de Deus, aqui estamos. E hoje a mensagem, o título dela é Palavras da Graça. Palavras da Graça. E se você pode, abre comigo sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 4, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado ao Pai por sua graça. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas, pelas provisões que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa estar suprindo cada uma das necessidades do corpo local, para que possamos, em nome de Jesus, ter um novo local e ter toda a condição de pagar o aluguel e outras despesas do corpo local. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer um milagre da graça nas finanças da igreja, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, nos dê sabedoria e discernimento para usar todo o dinheiro que o Senhor tem nos dado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Também nós pedimos, ó Pai, pela mensagem, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, unge a sua palavra, Espírito Santo. Unge nossos corações. Fale conosco nessa manhã. Toda a honra e glória e louvor será a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Lucas capítulo 4. O Lucas é interessante porque os evangelhos sempre apresentam Jesus de uma maneira diferente um dos outros, né? Enquanto Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Lucas já apresenta Jesus como homem divino. E João já apresenta Jesus como divino homem, como o próprio Deus, né? O verbo no início era o verbo estava com Deus, e o verbo Deus. Amém? Mas aqui em Lucas capítulo 4 é interessante, né? Que fala do início do ministério de Jesus Cristo. A partir do versículo 18 a 22 está escrito. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 22, que é uma citação, uma profecia de Isaías 61. A profecia 61 que fala sobre o mesmo texto aqui, o cumprimento que aqui em Lucas capítulo 4 de Isaías 61. Está escrito, Jesus lendo na sinagoga, ele fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíram dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Sabe, interessante para nós hoje, sobre palavras da graça, né? Eles ficavam maravilhados das palavras de graça pronunciadas por Jesus Cristo. Quando pensamos na graça,
logo pensamos em relação, né, em relação a Deus conosco. Deus é o Deus de toda graça. E nós amamos receber a graça de Deus diariamente. O seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, o seu perdão, né? Tudo isso faz parte da graça de Deus. Nós não merecemos, mas Deus está sempre fazendo algo por nós e através de nós. Nós não merecemos, né, o cuidado dele. Tudo recebemos de graça e pela graça. Nós não merecemos. Mas hoje também eu queria falar sobre nós devemos falar palavras da graça uns com os outros. Assim como nós recebemos, nós devemos dar também palavras da graça. Palavras da graça. E não só falar palavras da graça, mas agir com graça. Pensar com graça. Sabe? Andar na graça de Deus. Esse é um privilégio para cada um de nós que somos nascidos de novo. Pensar na graça, falar da graça e agir com graça. É bom receber a graça de Deus. É ótimo. Mas também Deus deseja que agimos e andemos e falemos sobre a sua graça e nas graças. É algo que nós não merecemos. Nós recebemos e nós damos. É na vertical e horizontal. Aqui em Lucas capítulo 4, né, é uma citação de Isaías 61, como eu falei, e fala de 5 tipos de pessoas. Os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos e os que choram. Né? Jesus inicia seu ministério falando palavras da graça. E todos testemunhavam essas palavras da graça, como está escrito aqui no versículo 22. Todos testemunhavam. Quando falamos palavras da graça, sabe, nós edificamos uns aos outros. Mas às vezes, pastor Cliff, nós falamos também palavras sem graça. Né? E as palavras sem a graça, sabe, gera muitas vezes problemas em nós e nos outros que nos escutam. Gera culpa, condenação, aflição, mágoas, ofensas, palavras sem graça. Muitas vezes nós falamos, e às vezes sem pensar, nós soltamos uma daquela, e depois nós falamos, misericórdia, o que eu falei? O que eu falei aqui? O que eu fiz? Né? Então nós precisamos ter cuidado para pensar antes, para não falarmos palavras sem graça. Porque o desejo de Deus é que nós falemos palavras de graça. Né? Palavras de graça nos motiva a seguir a Deus, a seguir em frente, a deixar mágoas, ofensas para trás. Né? Palavras da graça nos impulsiona a correr a corrida da fé. Hoje, nos dá um ânimo novo, uma motivação nova, uma injeção nova. Palavras da graça. Sabe, nos consola, nos motiva, e nós podemos hoje levantar e falar assim, uau, daqui para frente nós vamos desfrutar da graça de Deus, vamos falar só palavras que edificam, só palavras que animam uns aos outros, e isso traz cura para nós, cura emocional, cura interna, para nos, sabe, viver intensamente com Deus e uns com os outros. Muda tudo quando nós falamos palavras da graça. Muda em minha vida, muda na vida dos outros e daqueles que nos cercam. Palavras da graça são palavras poderosas. Né? Em Lucas capítulo 5, versículo 17 a 24. Aqui tem a cura do paralítico, né? Eles chegaram com o paralítico na casa, talvez, de João e Marcos, e a multidão cercou a casa. E eles não tinham como levar o paralítico até, né, o Jesus. Porém, no versículo 19, introduziram por causa da multidão, subiram no eirado e desceram no leito, entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, versículo 20, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Isso são palavras da graça. Homem,
estão perdoados os teus pecados. Palavras da graça. Mas ali estavam os escribas e os fariseus. No versículo 21. Arrazoavam dizendo: quem é este que blasfema? Quem é este que diz blasfêmias? Palavras sem graça. Os fariseus falaram palavras sem a graça. Jesus, homem, estão perdoados os teus pecados. Palavras da graça. E eles continuavam, os escribas e os fariseus: quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: que arrazoais do vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Palavras da graça. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa glorificando Deus. Quando nós falamos palavra da graça, vamos gerar glórias a Deus na vida dos outros. Palavras da graça são palavras poderosas, vinda de Deus para nós e de nós para os outros, para todos aqueles que estão à nossa volta. Em Lucas 15, Lucas capítulo 15, palavras da graça. Aqui, versículo 20 a 24, tem a história do filho pródigo. Nós sabemos, ele pegou a sua herança com antecipação, e Provérbios fala, viu? Que torna maldição aquele que toma a herança antes dos pais falecerem. Ele pegou a maldição, ele pegou a herança antes dos pais falecerem e foi para o mundo. E gastou tudo. Ele chegou a um ponto de, depois que acabou tudo, e essa é interessante para os jovens e para nós também, que quando nós estamos bem financeiramente, está cheio de gente ao nosso redor. Festejando, vamos convidar fulano de tal, vamos convidar esse cara, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Mas no momento que você acaba tudo, está no poço, está no chiqueiro da vida, todos se afastam. Não tem mais convite para as festas, não tem mais convite para sair, viu, jovens? Não tem mais convite para nada, né? E você está ali no chiqueiro fedendo e acha que não está, entendeu? Mas as pessoas chegam perto de você, ó, ei, você já viu um chiqueiro? Todo mundo já viu, né? Um chiqueiro. Né? Na roça nós tínhamos muito, quando eu era criança, ia muito para a roça e tinha chiqueiro. E você chega no chiqueiro, tem um fedor de longe, né? Que é lavagem dada ali e tudo, para os porcos e tal, né? E a pessoa que fica cuidando lá, você chega, a pessoa está sentindo tem aquele... Mas a pessoa já acostumou com aquele cheiro, que para ele é um azar da vida. A Márcia falou do meu perfume quando eu cheguei aqui. Mas nós chegamos para o que é isso? Que cheiro é esse, gente? Né? Mas aí, quando ele estava lá, ele lembrou do pai dele. Falou, vou voltar para o meu pai, vou trabalhar de entregar para o meu pai, porque os funcionários do meu pai tem comida, tem bebida, tem cama quente, tem coberta. E ele voltou para o seu pai. De longe, ele viu, o seu pai viu ele. Mas o interessante aqui para nós é que ele vinha caminhando cheio de culpa, cheio de condenação, mas ele decidiu, vou voltar para a casa do meu pai. E de longe o pai dele viu. E o que o pai dele fez? Pastor Cliff, o pai dele deixou tudo e saiu correndo. Correndo até ele. Sabe, isso é algo impactante para nós que somos pais. Né? Porque quando o filho pródigo ele decidiu voltar para o pai correu até ele. Quando nós desviamos e andamos neste mundo tenebroso, nos chiqueiros da vida, e decidimos voltar para Deus, Deus corre até nós, por causa da obra consumada. Ele corre até nós, imediatamente. É impactante. Né? No versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho.
O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel de dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Palavras da graça. Palavras da graça. Nós devemos falar palavras da graça com nossos filhos. Palavras da graça têm autoridade, têm poder vindo do céu. Nossos filhos precisam ouvir de nós que somos pais palavras da graça. Porque é fácil nós chegarmos e apontar o dedo para os nossos filhos, acusar eles e, sabe, falar, olha, mas se nós amamos incondicionalmente e falamos palavras da graça, tem um poder sobrenatural na vida deles. E eles voltam para Deus e Deus corre para eles de braços abertos, de braços abertos. As palavras da graça. Mas, porém, o versículo 29 e 30 tem palavras sem a graça. Aqui no filho pródigo mesmo, versículo 29 e 30, o filho mais velho, pastor Felipe, chegou e falou, mas o que é isso? Ele pegou todo o dinheiro, a herança, e gastou tudo com meretriz e tudo, e agora está voltando e vai matar o novilho. O senhor nunca matou um novilho cevado para mim, que estou aqui ralando todo dia com o senhor, mas você está... Olha lá, palavras sem a graça. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão, não é meu irmão, é esse teu filho. Mas nós, muitas vezes, como igreja, quando chega um irmão desviado, esse teu filho, não é meu irmão, não, é nosso irmão em Cristo. Chega esse teu filho aí, ó, esse sem... Como é que fala aquela palavra, gente? É mais ou menos isso, mas é sem noção. Esse filho sem noção. Está chegando esse filho sem noção aí? Né? E o senhor manda matar o cabrito, que nunca fez isso para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todos os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Olha, palavras sem graça. Então, respondeu o pai, meu filho, palavras da graça. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Palavras da graça. Palavras da graça têm um poder sobrenatural. Né? Davi teve um filho que conspirou contra ele, Absalão. Absalão decidiu matar seu pai Davi. E ele não só decidiu matar seu pai Davi, como também ele possuiu as concubinas de Davi em praça pública em Jerusalém. Ele fez o que era mal para com seu pai, né? Ele fez o que era mal. Mas quando Davi soube que Absalão tinha morrido, o seu filho tinha morrido, ele falou palavras da graça. Em 2 Samuel 18, 33, ele fala, meu filho Absalão, meu filho, 2 Samuel 18, 33, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, podemos imaginar isso? Olha, nós podemos imaginar isso. Absalão fez coisas terríveis, e Davi vem com palavras da graça. Davi vem com perdão, com amor incondicional. Absalão fez o que fez, porém Davi diz, ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Palavras da graça. Sabe, choca. É tanto que o exército de Israel que foram pedir, né? Falar com Davi, por que estava fazendo isso, porque aquele que queria matá-lo estava morto e agora ele estava fazendo isso. Quando Davi falou essas palavras da graça, o povo, o exército, saiu envergonhado. E saíram de perto de Davi. Palavras da graça
tem poder sobrenatural. Nossos filhos precisam ouvir de nós, como pais, palavras da graça. João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8. Os fariseus, escribas, trouxeram diante de Jesus aquela mulher adúltera e lançou ela aos pés de Jesus, né? E eles falaram para Jesus citar a lei. A lei de Moisés manda apedrejá-la. Vamos apedrejá-la. Palavras sem a graça. A lei sem a graça é algo que Gálatas fala muito sobre isso. A lei tem que ser aplicada. Mas a lei, nós precisamos aplicá-la com graça. Porque senão, nós vamos tomar o lugar de Deus na vida de outras pessoas. E os fariseus escrevem, vamos apedrejá-la. Agora, a lei manda apedrejá-la. Sem questionar, sem perguntar o porquê, cadê o marido, cadê o homem, o adúltero também. Jogaram no pé de Jesus. A lei manda apedrejá-la. Palavras sem a graça. Aí Jesus diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Os fariseus, com suas barbas, cada um foi colocando a pedra no chão e saindo de fininho. Foram embora. Ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus disse, no versículo 10 e 11, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Palavras da graça. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Palavras da graça. Palavras da graça. Em Marcos, capítulo 14, a mulher que ungiu os pés de Jesus com aquele perfume valioso na casa de Simão, né? O Judas falou, mas que desperdício é esse? Palavras sem graça. Que desperdício? Podia vender e dar o dinheiro aos pobres. Palavras sem graça. E lembra que Jesus chamou 11 homens analfabetos e chamou um homem educado, que era Judas. Educado. Deus pode chamar todos educados hoje, de tudo. Né? Mas Jesus chamou 11 analfabetos. Homens iletrados. Como está escrito em Atos, capítulo 2, capítulo 4. Né? Homens iletrados. Mas chamou um educado, um homem culto. Judas. E nós sabemos a história de Judas. Né? Mas sabe, palavras sem graça. Que desperdício. Jesus disse, os pobres vocês têm com eles para sempre, mas comigo. Ela fez algo que vai ser contado por todas as gerações. Palavras da graça. Não me incomode dessa mulher, porque o que ela fez comigo, ela me ungiu para o meu sepultamento. Palavras da graça. Moisés, ele matou um egípcio e fugiu. Picou a mula do Egito, o príncipe do Egito, fugiu do Egito. Em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés e fala com Moisés palavras da graça. Envia Moisés para libertar seu povo da escravidão no Egito. Com palavras da graça. Moisés, ele vai, eu não mereço, quando manda outro, eu matei. Não. Palavras da graça nos faz viver sem culpa, sem condenação, nos faz levantar e começar de novo, pensando de novo no perdão de Deus, no amor de Deus, nas misericórdias do Senhor que renova cada manhã, pensando com Deus, sabendo que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, e não pensamentos de mal. Deus tem pensamentos de paz, ele se agrada de nós quando nós tomamos passos de fé. Então, nós recebemos palavras da graça vindo desse livro, e nós falamos palavra da graça com os outros. Nós perdoamos, nós amamos, nós, colocamos disponível em favor do outro. Com isso, não só falamos palavra da graça, mas andamos da graça e agimos da graça de Deus. Esse é um privilégio para nós que somos nascidos de novo. Por isso é tão importante o que nós pregamos no púlpito.
Nós pregamos a simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. E não a lei. E não o pentecostalismo. Não o calvinismo. Mas sim, falamos da graça de Deus. Pastor Chidério, pastor Cleber, você deve conhecer a história. Essa mensagem foi dele, em 2019. Ele deu um testemunho, ele falou que ele estava em Uganda, na praça, pregando o Evangelho. E um homem veio com uma peixeira, uma faca e colocou. E ele falou, você para de pregar agora, então eu vou te matar. E o pastor Chidério disse que ele continuou pregando. Aí, um traficante de drogas, estava vendendo drogas, veio, pegou a arma, colocou um revólver na cabeça do rapaz da peixeira e falou, deixa esse homem pregar. Não impeça ele de pregar. Então, o pastor Gilberto fala o seguinte, que aquele traficante drogado usou de palavras da graça com ele, que estava ali na praça, correndo risco de ser morto. Deus usa até mesmo incrédulo, quando ele quer, para falar palavras da graça para nós. É fantástico, né? Palavras da graça. Faz toda a diferença. Podemos diariamente andar na graça, perdoando, amando incondicionalmente, colocando sempre na brecha em favor dos outros. Ninguém merece, é pela graça. Graça de Deus que nos dá, e assim que recebemos, nós também podemos entregar para os outros. Palavras da graça. Palavras da graça. Devemos sempre pensar com Deus antes de abrir nossas bocas. Pensar com Deus, o que isso vai edificar meu irmão? O que isso vai edificar minha esposa, meu marido, meus filhos? Como isso pode fazer diferença na vida deles? Podemos falar palavras da graça ou palavras sem a graça. Palavras sem a graça, podemos machucar os outros e machucar nós mesmos. Mas palavra com graça vai trazer, sabe, graça e mais graça na vida dos outros. Na graça, nós podemos ser uma bênção na vida dos outros. Sem a graça, nós corremos o risco de ser um problema na vida dos outros. Jesus sabia que Pedro iria fracassar. Ele sabia que Simão ia fracassar. Mas mesmo assim o amou incondicionalmente. Simão, Simão, Satanás tem chamado, clamado por sua vida. Porém, eu intercedi por você. Palavra da graça. Eu intercedi por você. Palavra da graça. Simão significa areia movediça. Simão era uma areia movediça mesmo. Pedro, literalmente, né? Uma areia movediça. E Jesus disse, tu não chamarás mais Simão, e sim Pedro, que é uma pedra. Palavra da graça. Tu chamarás Pedro. Palavra da graça. Em Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Saulo, um assassino, indo com raiva para Damasco, respirando ainda ameaças e morte aos discípulos. Ouviu palavras da graça. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade. Você será um instrumento a levar a minha palavra aos gentios. Tu não chamarás mais Saulo, e sim Paulo. E será, sabe, um missionário. Será um instrumento para os gentios. Um instrumento meu para os gentios. Palavra da graça. Ele será um modelo para as gerações futuras. Palavras da graça. Palavras da graça mudam pessoas, e não importa o quão mal elas sejam. Palavras da graça mudam pessoas, sem importar o quão mal elas sejam, ou o quão mal elas têm sido até hoje. Palavras da graça muda as pessoas, e muda de dentro para fora. Palavras que Deus usa para nos motivar a continuar indo de fé em fé. Muitas pessoas não recebem Jesus como Salvador por medo de Deus. Elas precisam ouvir palavras da graça. Principalmente com medo.
Pessoas, aí, até mesmo muitos dos nossos amados irmãos que estão desviados no mundo, não voltam para Deus como filho pródigo, com medo. Ou fiquem seguros de, agora eu vou ficar com minha vida privada, assim, eu vou ficar, não vou poder desfrutar disso, daquilo, aquilo outro. E tem medo, muitas vezes, de como vai ser recebido no meio dos irmãos. Com palavras sem graças, como o irmão do filho pródigo, né? Não, esse sujeito aí fez tantas coisas mal, agora o senhor vai correr ao tempo para receber de braço aberto. Eles precisam ouvir da graça. E se eles voltam para Deus, Deus corre até eles. Por causa da obra consumada. Palavras que têm um poder imensurável. Palavra da graça. Em 2 Samuel, capítulo 1, Saul morreu depois de ficar 10 anos perseguindo Davi. 10 anos perseguindo Davi, né? E querendo matar Davi. E Davi, em 2 Samuel, capítulo 1, Davi fala sobre Saul o seguinte: como os grandes têm caído. Saul, grande e poderoso em vida e morte. Palavras da graça. Não merece. Quem somos nós para ficar na vida, julgar os outros? Aqueles que estão caminhando, estão sofrendo, estão cheios de dúvidas. Neste mundo tenebroso, estão cheios de perguntas, cheios de questionamentos. Precisamos amá-los e falar palavras da graça, palavras de conforto, palavras de consolo. Jesus na cruz falou o seguinte: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Palavras da graça. Em Efésios capítulo 4, olha lá comigo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 29 está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita o quê? Graça. Transmita graça aos que ouvem. Transmita graça. Olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. Palavras da graça nos ajudam a crescer e cria em nós um desejo maior, um desejo de conhecer mais a Deus. Um desejo mais de conhecer a Deus. Em Atos, capítulo 20, olha comigo também, assim como Efésios, capítulo 4, Atos, capítulo 20, versículo 32, olha o que está escrito, Atos, capítulo 20, versículo 32, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, encomendo vocês o quê? A palavra da graça. Palavra da graça. Em Jeremias, capítulo 31, Jeremias 31, nós estamos quase terminando. Jeremias 31, versículos 1 a 4, está escrito, Jeremias 31, versículo 1 a 4, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe você me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Olha só, o povo estava na Babilônia. Pastor Clivo, o povo estava adorando ídolos na Babilônia. Estava longe de Jerusalém, longe do seu Deus, e estava adorando ídolos. Estavam separados de Deus. E Deus disse, olha, que o povo logrou graça
diante dele, e ele o viu de longe, e o atraiu o povo com amor eterno. Palavras da graça. Esse é o mesmo princípio para conosco. Efésios 2:12, nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, e Deus nos viu de longe e nos atraiu à cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, e Jesus disse: perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Palavras da graça. Palavras da graça têm um poder sobrenatural. Em Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, está escrito. Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, está escrito. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer do fogo do céu para nos consumir? Palavras, o quê? Sem graça, sem a graça. Sem a graça. Senhor, quer que desçamos? Igual Elias falou, desce fogo e consuma. Palavras sem a graça. Versículo 55. Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Palavras da graça. Palavra da graça. Eu não vim destruir as almas, mas salvá-las. Palavras da graça. As últimas palavras de João, em Apocalipse 22, foi: a graça de Jesus seja convosco. As últimas palavras de Paulo e Pedro em suas cartas foram: a graça de Jesus seja convosco. A graça de Deus foi revelada na cruz para nos dar um livramento eterno. Não tem nada que passemos na vida que a graça de Deus não pode nos ajudar e nos fazer crescer em novidade de vida. Não tem nada. Qualquer que seja a nossa situação hoje, dia 9 de junho de 2024. Nada que a graça de Deus não possa operar e mudar a nossa situação diante dos nossos olhos. Nós não merecemos. Em 1 Pedro 4,10, só para a gente terminar, 1 Pedro 4,10, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, está escrito, olha que versículo maravilhoso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha, fantástico, né? Sejamos prontos para receber a graça de Deus, mas também sejamos prontos para falar da graça de Deus e agir na graça de Deus, pensar na graça de Deus, perdoando, amando, colocando-nos disponíveis para auxiliar uns aos outros e falando palavras que edificam, palavras da graça. Isso, versículo 11, né? Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o, exatamente, Márcia, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, o que significa falar da graça, andar na graça, agir na graça? Significa que o tempo todo eu posso pensar na graça, agir na graça, falando da graça, palavras que edificam. A operacionalidade da graça em nossas vidas é a praticidade daquilo que nós temos recebido de Deus. Recebido de Deus.
nós temos uma vida devocional, nós estamos recebendo de Deus diariamente. Então, de graça nós recebemos. Mateus 9. De graça nós damos. Nós entregamos. Como pensamos, Deus nos tratando na graça, assim também devemos pensar em tratar aqueles que estão ao nosso redor com graça e falar palavras da graça em todo o tempo. Nós não merecemos, mas o tempo todo Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele cuida, Ele protege, Ele nos dá paz, Ele nos dá segurança, Ele livra, Ele liberta, Ele nos motiva, Ele cuida para que nós possamos viver com intensidade na graça que vem dele em nossas vidas. Então, eu recebo a graça, eu dou a graça. Eu perdoo, eu amo, sou amoroso, sou generoso para com todos aqueles que estão à nossa volta. Andando e pensando na graça de Deus e falando palavras da graça. Isto edifica, isto traz vida. Né? Assim como o filho pródigo virou para Deus, Deus correu para ele. O pai correu para ele, assim Deus corre para nós, com palavras da graça. Assim como aquele pai falou palavras da graça para seu filho, correndo e o abraçando e o beijando, Deus corre para nós o tempo todo, com palavras da graça, nos abraçando, nos beijando, né? O tempo todo, no colo do Pai, sendo cuidado por Ele. Então, que sejamos graciosos e possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Amém. Amém? Palavras da graça faz toda a diferença em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta. Mas tem hora que dá vontade de pegar e jogar o vaso da cabeça, né? Mas nós temos de conter e falar, Pai, nos dê graça para que possamos agir com graça com essa pessoa, com essa Mas aí Deus dá-nos graça e mais graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Amém. Aleluia. Se você está nos ouvindo, assistindo nessa manhã, sabe, Deus tem um plano para a sua vida. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, Jesus, ele foi na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Sabe, se você ainda não tem essa certeza, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é pela graça, Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Se você gostaria de ter a certeza da sua salvação, ora comigo agora, onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu salvador pessoal, e faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, e tudo se fez novo. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Aleluia, amém? Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, por favor, entre em contato comigo, pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo nosso site. Fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. E que, essa semana, podemos falar palavras da graça uns com os outros. Que possamos ser uma bênção na vida dos outros, para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.